Dando continuidade à nossa demonstração, vamos agora utilizar o Script Case para demonstrar alguns recursos para que vocês possam entender como a ferramenta funciona e o que ela é capaz de fazer. Então, essa é a nossa tela de login. Eu vou logar aqui como admin. Esta é a nossa senha padrão. Então, toda vez que você vai logar pelo Script Case pela primeira vez, você vai utilizar admin até que você altere esta senha. Então, eu vou utilizar aqui o idioma português. Nós temos a interface traduzida para 10 idiomas. Vou selecionar o português e logar. Na primeira vez que a gente loga no Script Case, a gente vai visualizar esse pop-up informando sobre o serviço de suporte técnico. Durante o período de avaliação, eu posso acessar o suporte técnico gratuitamente para tirar qualquer dúvida. Então, eu vou clicar OK, entendi. Então, vamos ter aqui do lado inferior direito o nosso chat para interação com o suporte técnico para dúvidas durante o período de avaliação, ok? Temos ainda um vídeo aqui de primeiros passos, ok? E essa é a nossa tela inicial, nosso dashboard de projetos. O Script Case ele vai te pedir para criar um primeiro projeto. Se a gente for observar aqui o menu, a maioria das opções vão estar desabilitadas, porque somente a partir da criação do projeto que eu vou poder começar a mexer aqui nas configurações. O que temos aqui é a parte de configurações, onde eu posso fazer algumas configurações do ambiente, setar teclas de atalho, barra de ferramentas, alterar senha, trazer aqui a parte de administração, onde nós podemos configurar algumas opções do sistema, né? Temos também a parte de configuração de usuários, onde eu vou adicionar usuários ou mudar a senha aqui do usuário inicial, que é o admin. Então, posso cadastrar aqui vários usuários e aí, dependendo do meu tipo de licença, eu vou poder utilizar simultaneamente, como a gente viu na introdução desta apresentação. E temos a parte de serviço, de backup, restore e... Então, aqui é onde eu vou fazer a ativação da minha licença. E temos ainda a opção de verificar as atualizações também aqui nessa parte de administração. Então, vou fechar aqui. E para esta demonstração, eu vou trocar de ambiente, porque aí eu quero utilizar um ambiente já com a licença. E aí eu tenho aqui esse outro ambiente, tenho aqui já alguns projetos de exemplo. Se nós observarmos aqui, eu tenho já aqui uma licença ativada e esta licença com 5 usuários, ou seja, eu posso utilizar até 5 usuários simultaneamente neste mesmo ambiente do Script Case. Vamos então começar a criar nosso primeiro projeto. Eu vou clicar em Criar Projeto. No passo a passo de criação de projeto, o Script Case vai me pedir para definir algumas opções aqui iniciais que são importantes para o projeto. Inicialmente eu vou ter que decidir se escolho um template de projeto ou um projeto em branco. Os templates são exemplos criados aqui pela nossa equipe de desenvolvimento de funcionalidades ou alguns códigos prontos para que vocês possam copiar e utilizar nos projetos que vocês estão desenvolvendo. Vocês podem também criar algum projeto a partir deste template, que já tem aí várias coisas pré-definidas, né? Ou simplesmente vir aqui e criar um projeto em branco. No projeto em branco você vai definir todas as configurações desde o início, né? Então nós vamos colocar, por exemplo, o nome do projeto. Vou colocar aqui Demo Site. A gente pode adicionar também um ícone para ilustrar o nosso projeto dentro do Script Case. Vamos selecionar aqui um ícone. Temos a opção aqui público, projeto e usuário. Vamos selecionar aqui um ícone público. Ok. E avançar. Neste segundo passo, nós vamos definir os idiomas do projeto, ou seja, os idiomas para as aplicações que vão ser geradas para o projeto. Então, eu posso ter aqui, mais de 50 idiomas que eu posso selecionar. Eu já tenho o inglês, vou selecionar o português do Brasil. O Script Case vai fazer a tradução e também trazer as configurações regionais desse idioma. Então, nós vamos adicionar aqui e definir o português como padrão. A gente pode estabelecer ainda a opção de chasset, de acordo aqui com o idioma. Então, o português é o padrão, vamos deixar o inglês, caso a gente precise mostrar algum exemplo mais na frente. Então, avançar. No terceiro passo, vamos ter a definição dos temas ou esquemas para as aplicações, ou seja, como vão estar
No terceiro passo, nós vamos ter a definição dos temas, ou seja, os esquemas, o layout das aplicações. Basicamente, o CSS e o HTML. O Script Case vai gerar também as telas do projeto. Então, eu vou selecionar aqui de acordo com as opções do Script Case, ou eu posso também customizar a partir desse template. Vou selecionar o tema padrão, vou deixar mais alguns selecionados caso a gente precise utilizar no projeto, porque a gente pode ter vários temas selecionados e utilizar só o padrão ou trocar dinamicamente durante o projeto, durante a criação do projeto. Então, vamos selecionar esses 3 temas e avançar. No quarto passo, vamos fazer a conexão com o banco de dados. Então, o Script Case ele conecta aí com os principais bancos de dados relacionais e temos também ainda a camada ODBC para outros tipos de conexão. E nós vamos utilizar para este exemplo o banco de dados MySQL. Vou selecionar MySQL e nesta tela nós vamos informar os dados para a conexão, ou seja, onde o banco de dados está instalado. Neste caso, nós temos o banco de dados instalado no mesmo servidor, onde eu tenho o meu Script Case. Meu Script Case está instalado em um ambiente online, um ambiente cloud, e poderia estar instalado também local, na minha própria máquina ou no meu servidor local. Neste caso, eu tenho o banco de dados no mesmo servidor que o Script Case localhost. Aqui eu vou colocar a senha e o usuário para acessar este banco de dados. Vamos listar os projetos existentes neste banco de dados. Temos aqui alguns projetos e eu vou selecionar exemplos PTBR, onde eu tenho já algumas tabelas com dados que foram inseridos de forma aleatória para que possamos mostrar aqui alguns exemplos. Então, você pode definir ainda a porta, o driver utilizado para a conexão e também algumas outras opções avançadas, como, por exemplo, utilizar um túnel de segurança, filtro, as opções avançadas para o filtro também, e outras opções aqui, como o encode do banco de dados, separador de decimal, conexão persistente, etc. Então, vamos voltar, fazer um teste rápido na conexão. Ok, conexão realizada com sucesso. Vamos clicar em criar. Ao finalizar a criação, observamos que o Script Case fez uma crítica com relação ao chasset do projeto, ou seja, ele identificou que o chasset do banco de dados é incompatível com o chasset do projeto. Então, ele recomenda que a gente faça uma alteração automática. Eu vou fazer essa alteração e continuar. Ou seja, o Script Case ele já vai fazendo esse tipo de validação que me ajuda no decorrer da criação do projeto. Ok, finalizamos então a criação dos passos principais do projeto e a partir de agora podemos começar a criar nossas aplicações. E aqui a gente encontra ainda algumas opções para acessar os exemplos, vídeos, fóruns, suporte, documentação e cursos, que são materiais que vão ajudar bastante aí, principalmente durante o período de avaliação da ferramenta. Vamos clicar em criar nossa primeira aplicação. Antes então de criar a nossa aplicação propriamente dita, vamos fazer um overview sobre cada uma das aplicações. Então, nós temos aqui a aplicação de consulta, que serve para a gente fazer consulta de dados. Essas consultas elas podem ser em formato de grid mesmo, de tabela, ou pode ser em formato de resumo ou gráfico. E aí nós temos também uma outra aplicação específica para gráficos, que é a aplicação gráfico, para criação de consultas em formato gráfico. Temos ainda as aplicações de formulário, na verdade, que são formulário e controle. Formulário para fazer inclusão, deleção, visualização e atualização de dados. E o controle, que também é um formulário, só que em branco, para fazer mais alguns tipos de validação, como uma tela de login, por exemplo. Temos então a aplicação de filtro, para fazer filtros e pode se conectar com uma aplicação de formulário também, por exemplo. Depois temos os menus, o menu tradicional e o menu árvore, onde podemos criar estruturas hierárquicas para organizar nossas aplicações. Temos ainda a aplicação aba, que também serve para fazer uma organização das aplicações em abas. Report PDF, para a criação de documentos em PDF, como uma fatura, por exemplo. A aplicação Dashboard, para a criação de painéis gerenciais com índices de performance e outras aplicações, uma forma de visualização rápida das aplicações. Temos a aplicação Blank,
que é, como eu falei na apresentação, a IDE que nós temos incluída no Script Case. A partir da aplicação Blank você pode fazer validações avançadas com bibliotecas de terceiros, com as nossas macros. É uma aplicação bem aberta para você trabalhar dentro do contexto do Script Case. E temos finalmente aqui a aplicação de calendário para que você possa fazer agendas, e ela se integra também com a API do Google Calendar. Ok, então agora que já conhecemos um pouco sobre cada uma das aplicações, podemos começar a criar. Nessa apresentação, nós dividimos em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos explorar a aplicação de consulta, a seguir, a aplicação formulário e, finalmente, as aplicações de gráfico, menu e dashboard, ok? Vamos finalizar com o módulo de segurança para termos a autenticação do sistema e, finalmente, vamos publicar o nosso sistema. Então, vou começar pela aplicação de consulta. Na criação da aplicação de consulta, nós temos aqui essa tela, onde nós podemos selecionar as tabelas de acordo com o banco de dados conectado. E aí, antes de fazer aqui a conexão e mostrar o que nós temos aqui nas tabelas, mas aí, antes de criar aqui a consulta, vamos dar uma olhada rápida no que é que a gente tem dentro deste projeto de banco de dados. Eu vou acessar aqui o nosso Database Builder, que é nossa ferramenta de gestão de banco de dados já integrada ao Script Case. E aqui podemos visualizar todas as tabelas que nós temos disponíveis aí para trabalhar dentro desta conexão. Então, vamos ver que estas tabelas já estão populadas com alguns dados aleatórios, como eu falei anteriormente. Então, vamos voltar na nossa consulta e criar uma aplicação com base na tabela de vendas. Ok? Então, eu faço a seleção da tabela. Posso fazer também a seleção de múltiplas tabelas, e aí o Script Case já vai fazer aqui as validações. Ele vai criar para mim o comando select com join, já vai validar aqui que não tem relacionamento. Então, essa é a opção aqui que eu tenho de fazer essa seleção múltipla das tabelas. E eu posso fazer também aqui uma pré-seleção dos campos. Se eu preferir, eu posso ainda chegar aqui diretamente no comando select, copiar e colar algum comando pronto que eu já tenha. E uma outra opção é utilizar o SQL Builder, que é o nosso gerador de select. Então, eu posso vir aqui e criar o meu select utilizando aqui esse gerador de selects. Vamos voltar para a nossa consulta. Então, nós vamos criar nossa consulta com a tabela de vendas. E aí eu posso ainda fazer aqui uma pré-visualização dos campos, definir os labels e tipos de dados antes de criar a consulta. Posso selecionar algum outro campo que eu queira que seja mostrado ou não na consulta. Podemos definir o tema, que aí já vai vir pré-definido da criação do projeto, como nós vimos. E, finalmente, podemos criar. Ok, então, essa é a nossa interface de configuração da consulta. Antes de fazer qualquer configuração, qualquer customização, vamos, então, executar a nossa consulta. Temos, então, aqui nossa consulta simples, né, na nossa tabela de vendas. E aí podemos observar já algumas opções que o Script Case traz por padrão, como, por exemplo, a definição de uma busca rápida. Eu posso pegar aqui um termo da consulta e fazer uma busca geral com esse termo. Temos aqui o botão colunas, onde nós podemos fazer uma seleção dinâmica aqui das colunas da aplicação. Temos o botão ordenação, para ordenação também. Posso fazer a ordenação com mais de um campo e trazer essa ordenação aqui para a consulta de maneira dinâmica. Temos os botões de exportação, o botão de pesquisa avançada. Essa pesquisa avançada é como se fosse uma aplicação de filtro que já vem integrada à consulta. Temos aqui no final da consulta a nossa paginação, que é uma paginação parcial. Nós temos outros tipos de paginação disponíveis também. Temos aqui o botão ir para, onde eu posso ir para uma determinada página diretamente. E temos o botão visualizar, onde eu posso selecionar aqui a quantidade de registros que eu posso visualizar por página. Finalmente, aqui a contagem de registros. Ok? Vamos então, a partir desta consulta base, fazer as nossas customizações para que a gente possa ter, por exemplo, um relatório
um resumo, extrair algum dado interessante dessa consulta. Então, a gente tem regiões, produtos, clientes, vendas. Então, eu posso ter, por exemplo, vendas por cliente, vendas por região, vendas por categoria. E vamos voltar aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo o menu de configuração da consulta, que é dividido pelos módulos da consulta. Então, eu tenho aqui a parte de consulta, com as opções da consulta, quebra, filtro, resumo, aplicação e programação. Então, nós vamos fazer aqui algumas modificações nesta consulta. Podemos observar que o módulo inicial dela é consulta. A gente poderia trocar esse módulo inicial. Eu quero, por exemplo, que a consulta inicie pelo filtro. Então, posso vir aqui, trocar para filtro, e aí, ao invés de ter a consulta, eu vou ter o filtro como módulo inicial. Vou escolher aqui alguma informação e pesquisar. Então, esse é um dos filtros que a gente tem na consulta. Um outro filtro que eu poderia utilizar também na consulta é o filtro refinado, que é um filtro que fica ali do lado esquerdo da aplicação. Vamos adicionar aqui para a gente observar. Então, eu vou fazer uma seleção dos campos. Então, a gente pode, por exemplo, analisar a quantidade vendida, data, região e categorias, por exemplo. Então, eu vou selecionar os campos, fazer aqui uma edição das opções de cada um dos campos, quantidade vendida, adicionar um range, data por ano, e aí região e categoria, ok, pode ficar assim. Vamos salvar e executar. Então, nós temos aqui do lado esquerdo o nosso filtro refinado, que é esse filtro refinado, ele vai fazer um refinamento. Então, por exemplo, vou escolher aqui o ano de 2016, ele vai trazer os dados de 2016. Quero saber da categoria bebidas, ele vai trazer só a categoria bebidas na região Atlântico Sul. Então, ele vai refinando os dados de acordo com o que eu vou selecionando aqui dentro do filtro, ok? Então, esse é o filtro refinado. Então, além do filtro refinado e do filtro avançado, nós temos ainda o filtro dinâmico e a busca rápida, como a gente visualizou. Então, esses são os filtros disponíveis aí para consulta. Nós podemos ainda, além dos filtros, fazer agrupamentos. Eu posso querer extrair algum dado dessa consulta. Por exemplo, eu quero saber, como eu falei, a região que vendeu mais, tirar dados, extrair dados gerenciais das minhas consultas. Então, eu posso vir aqui na parte de quebras e aplicar algumas quebras para fazer esses agrupamentos. A gente tem dois tipos de quebras, a quebra estática e a quebra dinâmica. Na quebra dinâmica, eu vou selecionar os campos dinamicamente, vou simplesmente dizer quais os campos que eu quero ter à disposição, né? E na quebra estática, esse agrupamento vai ficar estático, o desenvolvedor vai selecionar qual é o tipo de agrupamento e ele vai ficar estático lá na consulta. Vamos fazer aqui um agrupamento de exemplo. Vou selecionar categorias, data por ano, novamente data por mês. Então, eu quero fazer uma análise por ano e por mês e quero saber o valor aqui da quantidade de vendidos. E a gente tem aqui uma individualização, porque eu vou ter a consulta e vou ter o resumo, né? Então, a partir do momento que eu coloco os agrupamentos, o módulo de resumo ele vai ser habilitado. Okay? Então, agora eu tenho aqui a consulta com os agrupamentos por categoria, ano e mês. Então, venho aqui 2013, tem os meses. Se eu selecionar o ano, por exemplo, de 2018, ele já vai vir com a quebra também do ano de 2018. Então, assim, eu posso fazer essa análise da consulta com os agrupamentos, ou eu posso fazer ainda uma análise dentro do resumo. Então, clicando aqui no botão de resumo, eu vou ter uma outra visualização desses dados. Então, a gente tem aqui o ano de 2013, os meses de 2013, 2014, 2015, etc. Então, com os dados, totalização, a gente tem ainda aqui o gráfico também vem integrado. Eu posso vir aqui e ver o gráfico por ano. A gente pode modificar aqui o tipo de gráfico também dinamicamente, se é um gráfico sintético ou analítico. Então, essas opções estão todas integradas aí na consulta. A consulta, na verdade, vai ter 5 módulos, né? Então, o módulo de detalhe, resumo, gráfico e filtro. Então, eu posso fazendo
Então, eu posso utilizar esses gráficos aí de diversas formas, né? Então, dentro da consulta, a gente pode voltar aqui e ainda fazer uma exportação, por exemplo, para PDF. Então, na opção de exportação de PDF, eu vou poder selecionar quais os módulos que eu vou exportar, ou seja, eu quero exportar somente resumo e consulta, não quero exportar gráfico, quero exportar só gráfico. Posso fazer aqui uma seleção do tipo da impressão, a orientação, se eu quero exibir o título em todas as páginas, se eu quero exibir o título das quebras abaixo de cada quebra, qual é o nível do gráfico que eu vou exportar, uma seleção dinâmica de colunas aqui também diretamente, ou seja, independente das colunas que eu tenho na consulta, eu vou selecionar aqui dinamicamente para a exportação do PDF, e aí clicando OK, ele faz a exportação do PDF e eu posso visualizar essa consulta em PDF, né, com o título, tudo certinho. Aqui a gente tem uma opção como se fosse um menu, onde eu posso navegar aí por dentro desse PDF, né? Posso diretamente ir lá para o resumo, então visualizar aqui o resumo que veio dentro da minha consulta. Então, todas essas opções aí disponíveis na exportação do PDF. Voltando aqui na configuração no ambiente de desenvolvimento, eu posso ver aqui as opções de exportação. Então, se a gente acessar aqui PDF, a gente vai ver que tem ainda outras opções lá. Eu posso, por exemplo, exportar com senha, para colocar uma senha dinâmica ou uma variável, para quando esse PDF for aberto. Tem aqui as opções de trabalhar essa tela de exportação do PDF, quais os campos que vão aparecer. Então, tudo aqui à disposição, várias opções de configuração para as diversas opções da consulta. Então, a gente tem ainda a opção de enviar por e-mail automaticamente, onde eu vou configurar aqui um servidor de e-mail. Eu posso utilizar, por exemplo, uma API externa do Amazon, o Mandrill, para fazer um envio de e-mail automático destes relatórios. Então, diversas opções aí dentro da aplicação de consulta. Então, dando continuidade à nossa apresentação aqui da consulta, nós vamos observar agora que, como se trata de uma consulta, eu não tenho como editar os registros, né? Então, se eu precisar editar os registros, eu vou ter que recorrer a uma outra aplicação, que é a aplicação de formulário. Como é que essas aplicações se comunicariam, né? Da seguinte forma, eu vou vir aqui dentro da criação de nova aplicação, vou criar uma aplicação de formulário e fazer uma ligação entre a aplicação de formulário e consulta. Então, a gente vai criar uma aplicação de formulário com a mesma tabela de vendas. Eu tenho aí os tipos de formulário, né, que eu posso criar, múltiplos registros, único registro. Então, a gente vai criar de único registro. Vou executar e aí já a gente vai ver o formulário mais a fundo, mas agora é só para mostrar que com esse formulário eu posso fazer uma edição dessa tabela que eu estou trabalhando na consulta, né? Então, vamos fazer aqui uma edição rápida, salvar, ok. Então, já posso voltar aqui no ambiente de desenvolvimento. Então, eu posso voltar aqui nas opções da consulta e acessar a opção de ligação entre aplicações e aqui criar uma nova ligação. Então, nós vamos criar essa ligação da consulta com o formulário através de uma ligação de edição. A gente quer editar a consulta, poderia ser uma ligação de campo também. Então, vamos prosseguir aqui com a ligação de edição. Ele já mostra aqui o nosso formulário que a gente vai utilizar para edição. Vamos selecionar e passar aqui o parâmetro para a ligação, que nesse caso é o ID da própria tabela. A gente está utilizando uma ligação com a mesma tabela, então não precisa passar nenhum parâmetro. E aqui a gente vai só exibir o botão novo na consulta, para que a gente possa criar um novo registro a partir da consulta. Tem algumas outras configurações, vamos deixar tudo no padrão e salvar. Ok, ligação concluída, vamos executar a aplicação. Então, agora nós temos a nossa consulta, onde a gente pode ver aqui um lapisinho para fazer a edição do registro. Fazemos a edição do registro e voltamos. Essa edição ela pode ser feita também num modal ou numa nova página, como a gente configurar lá na parte de ligação. A gente tem ainda o botão novo aqui, onde podemos adicionar um novo registro a partir da consulta. Então, finalizamos aqui a nossa consulta. O que eu quero agora é explorar um pouquinho mais o resumo.
Então, eu vou vir aqui no Home das aplicações, onde a gente pode visualizar as aplicações que nós criamos até agora. Podemos organizar aqui em pastas, neste Home. E aí eu vou copiar a aplicação de consulta. Vou colocar aqui Grid Admin Vendas Resumo. Então, é a mesma aplicação de consulta, para a gente não ter que fazer as configurações novamente. Eu vou abrir aqui e a única modificação que eu vou fazer é modificar o módulo inicial como resumo. Então, nós vamos ter duas consultas, uma como consulta e a outra abrindo diretamente no resumo, porque aí eu posso ter uma tela já chamando diretamente aqui este resumo. Vou voltar e dentro do meu resumo nós vamos aplicar um filtro. Temos aqui a categoria de resumo, onde podemos encontrar todas as opções para a aplicação, o módulo de resumo. E aí eu vou selecionar aqui filtro e adicionar o filtro do resumo. Então, nós vamos utilizar, por exemplo, o campo região, categoria e data. Vamos adicionar data 3 vezes, para que possamos observar os diferentes tipos que a gente tem aqui de filtro para o campo data. Então, para o campo região, a gente vai somente fazer um multi-select, para que a gente possa selecionar as regiões. Eu posso ainda colocar um valor padrão, para que ele já comece o resumo com aquele valor, ou um lookup, para a gente selecionar valores de uma outra tabela, caso fosse uma chave estrangeira. Não é o caso. Vamos clicar em OK. Na opção categoria, a mesma coisa, vamos adicionar um multi-select. E nas opções de data, vamos observar aqui que nós temos alguns tipos de período. Então, temos período real, onde a gente vai trabalhar com dados reais da tabela, né? No caso, a gente está trabalhando aqui por ano, ou poderia trabalhar ano e trimestre, ano e mês, de acordo com os dados que a gente possui na tabela. Então, OK. A segunda opção, período relativo, ou seja, a gente vai trabalhar com valores relativos, e aí você pode trabalhar aqui com as opções de período já disponíveis no Script Case, ou adicionar o seu próprio intervalo. Então, a gente pode, por exemplo, trimestre, eu quero analisar os 3 próximos trimestres, ou os 2 próximos trimestres. Então, o Script Case vai criar aqui dinamicamente os períodos. E aí, finalmente, no terceiro tipo de intervalo de data, nós temos aqui período sazonal, onde podemos trabalhar com sazonalidades aqui. Então, por exemplo, os 4 trimestres do ano, a gente pode observar ali, por exemplo, o segundo trimestre num período de 10 anos. Então, vamos clicar OK. E aí nós temos os tipos de data. Finalmente, vou colocar um campo inteiro, para a gente observar aqui que nos campos inteiros nós temos as funções agregadas aqui para trabalhar para caso de campos inteiros, né? E executar. Então, a gente já vai executar direto pelo resumo, e aí vamos ter os nossos filtros aqui em cima. Então, posso selecionar aqui uma região, uma determinada categoria, ou mais de uma categoria, numa determinada data, né? No caso aqui, período real, nós vamos estar trabalhando. E aí, os próximos 2 trimestres, ou algum trimestre específico, e aí a quantidade vendida aqui com range de valores. Então, ele vai fazer aqui o filtro em tempo de execução, diretamente dentro da aplicação de maneira dinâmica. Então, este é o filtro do resumo. E com este exemplo, nós finalizamos a consulta. E agora, no nosso próximo vídeo, vamos conhecer um pouco mais a fundo nossa aplicação de formulário. Até já!